Olá, amigos. Hoje o programa na Apevo com entrevista à médica geriatra Eliane de Ambrósio Rusante, responsável pela unidade de saúde Apevo. Também a doutora, ela já atende aqui na Apevo também como geriatra há muitos anos. O bate-papo promete ser esclarecedor e muito interessante. Seja muito bem-vindo, doutora Eliane. Muito obrigada, Aristides, pelo convite. Eu que fico agradecida. Gostaria que você nos contasse primeiramente sobre a sua formação. Quando fez a escolha por medicina, com certeza teve algo que a fez optar por medicina. Gostaria que falasse um pouco da sua vida profissional. Então, Aristides, eu sou de São Paulo, cursei o Colégio Mackenzie até o colegial. E logo depois, por incentivo dos meus pais, e porque eu gostava muito de tratar das pessoas, resolvi cursar medicina, né? Fui fazer medicina em Jundiaí, em 1980, acabei me formando em 1985, e dali para frente segui a carreira de geriatria desde o primeiro momento. Sempre gostei de fazer geriatria. E vim para Sorocaba, aqui em Votorantim também, mais ou menos há 22 anos eu estou na região. A senhora disse que a senhora gostou desse início de geriatria. A senhora fez geriatria, mas também, para chegar até a geriatria, com certeza, a senhora fez clínica geral. A senhora chegou a atender também como clínica geral? Em São Paulo eu atendi em vários lugares, Aristides, porque no começo da carreira você não escolhe muito, né? Você precisa treinar em várias instituições, você é chamado em vários plantões. Então, você começa a pegar, exercitar a medicina mesmo na clínica geral. Mas depois você realmente escolhe uma especialidade daquela que você mais gosta, que é o mais importante, porque você vai seguir carreira naquele sentido. Optou, então, mais por trabalhar como geriatra, né? Como geriatra, sim. É uma área muito gratificante, porque trabalhar com o idoso é uma área gratificante. São pacientes extremamente educados, amáveis, carentes, agradecidos. E eu realmente não tinha outra especialidade para escolher, realmente. Doutora, mas desde o início, a senhora viu no idoso essa possibilidade? Porque sempre tem algo que fez com que optasse realmente pelos idosos. E tendo em vista numa formação, o que a fez, por exemplo, você tinha já contato com o idoso naquele tempo, alguma coisa assim que fez a senhora optasse para especializar realmente em geriatria? Interessante. Realmente, minha mãe, filha única, trouxe meus avós para morar com a gente. Então, sempre morei com meu avô e minha avó na minha casa e sempre ajudei a cuidar deles. Então, isso realmente me fez pegar gosto, maior carinho, ser cuidadora, ser amiga deles. Foi realmente isso que me deixou mais engrandecida para fazer geriatria. Na Apevo, nós sabemos que a doutora atende como geriatra, mas também a doutora é a responsável técnica pela unidade de saúde. Como se dá o seu trabalho na associação? Fale um pouco do que você sente em trabalhar, como a senhora mesmo disse, a senhora optou pelo trabalhar com os idosos. E a associação, ela a área específica dela é cuidar também dos idosos. Como que a senhora viu tudo isso? A minha história na Apevo, Aristides, ela vem desde o ano de 2000, quando comecei a trabalhar na Rua Jaime de Campos. Um pequeno espaço que era Apevo, que eu dividia o espaço interessante com até a cabeleireira, né? Não sei se você lembra. Para passar para a minha sala, eu tinha que passar pelo Instituto de Beleza, e a gente realmente fazia essa troca, porque eu falava, olha, eu preciso escutar o idoso, fazer o exame, precisamos desligar o secador, e assim foi indo devagarzinho. Quando a Apevo começou a crescer e veio para esse espaço bem maior, eu tive a minha própria sala, comecei a desenvolver a geriatria aqui, principalmente porque os aposentados têm mais idade, né? São acima de 60 anos, e veio a calhar o que eu gostava com
os pacientes que tem aqui realmente, né? Mas foi muito gratificante poder dizer que durante o tempo que eu estou aqui, a gente pôde ampliar todo esse sistema, né? Ampliar para atender outras especialidades. A ideia foi realmente ampliar, não ficar só na geriatria. Por isso que eu acabei coordenando esse sistema, para trazer outros especialistas que vieram agregar o atendimento para o associado da associação, né? Como que você vê, principalmente aqui na Pevo, embora a senhora preste esse trabalho também em outros locais, como você vê seus pacientes, as pessoas idosas, quando a gente fala idosos, nós sabemos que é acima de 60 anos, mas nós temos idosos de 80 anos, nós sabemos que a senhora atende esses idosos também. E até tendo em vista também que a geriatria é uma especialidade muito ampla. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa vivência também, da geriatria como, do modo geral, também essa amplitude que tem a geriatria. Isso vem da minha formação, né? Lá na Medicina Jundiaí a gente tem uma formação generalista. A gente acaba atendendo os pacientes como um todo. Então, quando eu resolvi fazer geriatria, realmente veio o atendimento ser generalizado no sentido de você atender o paciente em todos os sentidos. E a geriatria é bem isso, né? O idoso quer o atendimento, não quer ficar indo em vários médicos, quer ser cuidado apenas por um médico. E isso começa a ter uma relação muito forte, muito grande entre a gente e o paciente, né? Aqui te digo, os idosinhos que estão comigo há muitos anos, a gente já tem uma relação muito grande entre a família também, de gostar mesmo, de se abraçar. Então eles chegam, conversamos de tudo, até sem ser de medicina, né? Eles gostam de se abrir, gostam de falar comigo e eu ajudá-los também. Então, esse fato de a gente ter essa relação com os idosos da Pevo é muito gratificante, Aristides. Muito mesmo. Nós sabemos também que a maneira que você trata os idosos é uma maneira especial, é um carinho especial. E dentro da área médica, não só da geriatria, mas de todas as áreas médicas, normalmente essa acolhida, eu acho que muitos médicos, eu acredito que a senhora também, costuma dizer que só isso, 50% daquilo que ele veio buscar ali para se cuidar, já acaba sendo só esse acolhimento, a autoestima. E a senhora passou por muitas fases em relação aos idosos, não é verdade? Fale um pouco a respeito dessa experiência que a senhora teve, porque são vários, cada paciente é uma história diferente. Aqui realmente a gente acaba... essa semana atendi um paciente que está com 78 anos, está comigo há 15 anos. Então ele era extremamente um idoso jovem, né, que eu acompanhei, ele está muito bem ainda, e a gente também envelhece junto, a gente acompanha esse envelhecimento, e eu fico feliz de ver que ele está bem, que ele está feliz, que a doença é estável, né, porque o idoso saudável não é aquele idoso que não tem doenças. Eles geralmente têm hipertensão, têm diabetes, têm doenças crônicas. O que diz que o idoso tem saúde é o idoso que tem autonomia no que ele faz. Ele toma banho sozinho, ele come sozinho, ele faz toda a atividade de vida diária sozinho, né? Então eu sempre falo para eles, não é o fato que você tem tal doença, tal, não é isso. Importante que o senhor está conversando, o senhor está lúcido, o senhor está andando, o senhor não está dependendo de nada, né? E aqueles que já estão mais dependentes, a gente tem sempre uma palavra para dar, sempre tem uma palavra para animar. Não, mas isso aí não vai interferir em nada, veja, seus filhos estão do seu lado, o senhor está estável, a doença não progrediu como deveria, então eles já ficam mais animados. Sempre uma palavra que a gente dê, sempre anima esses idosos, né? E já ocorreu também de trazer um paciente idoso para ser consultado e que vem com a família, que percebe de repente uma resistência em aceitar o fato de ser idoso, que tem
de repente muitas coisas. Isso aconteceu também já muitas vezes? A parte emocional do idoso, ele faz parte da consulta. Queira ou não queira, a gente acaba fazendo um pouco de psicologia, né? Mas o idoso bem-sucedido é aquele idoso que pensa positivo, né? Que pensa em si, que se é feliz, que está alegre com o que ele tem. Está consciente da necessidade. Está consciente, ele sabe que depende dos filhos, mas ele sabe que depende dele também para conseguir aquilo que ele precisa. Então, acho que a parte emocional entra muito nessa parte, a gente fala muito sobre isso. Eu deixo bem aberto para eles conversarem sobre o assunto. Se eles quiserem falar sem os filhos, também é respeitado isso. Mas, geralmente, eles têm o apoio familiar, né? E isso é importante. Esse apoio da família, trazendo, orientando a medicação. Muitas vezes eles esquecem o que é prescrito. A família sempre tem que estar presente. Eu falo, nós vamos conversar, mas na hora de eu falar de tratamento, eu prefiro que tua família esteja presente, mesmo porque às vezes não grava tudo o que a gente está falando, medicamento, doses. Então a gente chama a família e a gente orienta junto mesmo com eles, né? É uma coisa conjunta. Nós sabemos também que você como médica já trabalhou na PEVO há muito tempo. Trabalhava na PEVO, tinha sua senhora que atendia como médica. Mas depois, quando nós conseguimos, a PEVO conseguiu construir uma unidade, foi uma grande conquista. Tanto para a PEVO, e até você como profissional também, esse processo, o que significa servir para você como profissional? Ter conquistado hoje uma unidade de saúde, enquanto antes você atendia numa sala, até de acordo com as possibilidades, mas até precária, né? E hoje essa evolução. Fale um pouco a respeito disso. Ao meu ver, Aristides, o crescimento da PEVO solicitou a gente fazer esse tipo de atitude, de aumentar, expandir o atendimento. Porque eu apenas, tinha dentista, não sei se você lembra, tinha uma podóloga, né? Éramos poucos aqui. E a gente via que eles solicitavam mais coisas, né? Tipo, a preocupação com a prevenção em urologia, a gente não tinha urologista, na prevenção de câncer de mama, de câncer ginecológico, né? A necessidade de uma ginecologista. Então, tudo isso foi crescendo, os associados já foram pedindo isso. Vendo a necessidade de ampliação. Aí a PEVO realmente, eu acredito que ela reformou essa casa de acordo com as necessidades, né? E foi levados vários especialistas, mas direcionados às pessoas de idade, que foi ginecologista, um urologista, um gastro, um cardio, nós temos uma pneumo, dermatologista, e fora a parte que já tinha, dentista, parte de fisioterapia, de reabilitação do idoso, né? Depois vieram uma psiquiatra, e assim por diante. Nós estamos agora contratando um cirurgião vascular, tudo isso para que ele não precise sair daqui, né? Ele sempre não sabia para onde ir. Claro, agora nós temos aqui a nossa sede de atendimento à saúde, do ambulatório, temos especialistas, então eles têm acesso a esses especialistas. E foi muito bom, eles gostaram demais. Porque é interessante quando o geriatra atende um paciente, depois tem que ser encaminhado, dizer agora você, entre aspas, você se vira e procura alguém, ou enfim, fica difícil dizer exatamente. Isso, porque eu acho que a finalidade de uma entidade, ela tem que fazer todo o encaminhamento. E a unidade de saúde veio justamente para suprir essa necessidade, não é isso? Exatamente, e vai crescendo. A ideia é a gente está fazendo mutirões para atender a população que está vindo lá, né? Tipo, no último ano nós fizemos uma mutirão da densitometria para a gente fazer uma triagem para osteoporose, né? Então, nós temos agora uma reumato também, a ideia é a gente
fazer essa triagem e diagnosticar pacientes que têm que ter tratamentos que não estão sendo feitos. Então, a gente, através desse ambulatório, a gente consegue fazer mutirões, a ideia é fazer cada vez mais, né, para captar esses doentes que têm a doença e não sabem, para prevenir possíveis complicações. Bem sigilosa essa doença, né? Exatamente. Sem menos esperar, as pessoas nem imaginam que tem essa doença. E acabam tendo fraturas e descobrem que tem osteoporose depois que quebrou. Por que não fazer o inverso? Descobrir a osteoporose e tratar e evitar as fraturas e as comorbidades graves que vêm atrás disso, né? Então, eu acho que veio a somar tudo. Foi muito bom. E quando a Pevo trouxe esse projeto, que a procura foi muito grande, como que a senhora viu como que saiu tudo isso? Ele foi positivo? Só sentiu que as pessoas apoiaram esse projeto, que estiveram ali? Como é que foi? Ficaram felizes por isso acontecer? Até porque foi feito aberto ao público, não só aos associados, mas ao público de modo geral. Essa é a ideia da associação da Pevo, né, Aristides? Não fazer só para a associação. Está aberto às pessoas de fora, para conhecer também, para se associar, e dar oportunidade de fazer esses tratamentos. Tudo tem um preço mais acessível aqui, né, para o próprio aposentado. Então, tem muitos que não têm condição de pagar um convênio. Então, eles têm acesso ao bolso dele, né, para fazer esses tratamentos. E o fato da associação, da diretoria, de toda a equipe que trabalha aqui, mas nós lá do ambulatório, a gente está realmente enganchado, né? Não para a gente, mas para a própria população e para próprios associados, né? Isso que é gostoso e é bastante gratificante para a gente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos já. Não saia daí. Entre os benefícios oferecidos pela Pevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo 3353-8080. A Pevo, 25 anos com você. Há 4 anos, a Unidade de Saúde da Pevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a Unidade de Saúde da Pevo, venha nos conhecer. A Pevo, 25 anos com você. Estamos de volta com o nosso programa na PevoCom. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Eliane Rusante, médica geriatra que atende na Pevo e também é responsável técnica pela Unidade de Saúde a Pevo. Sabemos que envelhecer é um processo natural, mas os problemas de saúde também aparecem com mais frequência. É evidente, até pela própria idade, né? São fases da vida, né? O que é possível fazer para prevenir certas doenças comuns na terceira idade? Sabendo que a terceira idade é propenso a adquirir mais doenças. A gente pode falar de prevenção, mas tem muitas doenças que são hereditárias, né, Aristides? Então, elas vão aparecer de qualquer maneira. Não na terceira idade, às vezes mais jovem. 40 anos aparece hipertensão, diabetes. Então, eles já chegam na terceira idade já com a doença de 10, 15, 20 anos já, né? Já com as suas repercussões, já com as suas complicações. E, então, a gente inicia tratamentos
que já deviam já ter sido feitos anteriormente. Mas a gente vai adequando esse tratamento para o idoso. Doses, a gente vai adequar orientações, né, para aqueles que já vieram e estão usando medicamentos que já deveriam estar com doses até menores, né, porque o organismo nosso, ele envelhece naturalmente. Então, a gente necessita de menos doses, às vezes, de medicamento para controlar aquela patologia. Então, já de cara, a gente já tenta fazer essa revisão de tudo que o paciente tem, para a gente adequar para a idade. E também fazer a prevenção para o futuro, né? Hoje a gente sabe que a pessoa com 60 anos, ela tem no mínimo 2 décadas adicionais, coisa que não tinha anteriormente, né? Dizem até que em 2030, aos 60 anos, você já vai ter 2 décadas e meia de adicionais de idade. Isso tem que se preocupar, né? A prevenção não é só do médico. Isso tem que ser pensado a nível de saúde, de sistema de saúde, porque o impacto vai ser muito grande lá na frente. Então, a prevenção dentro do sistema de saúde, não só na associação, eu digo, né? Sim. Tem que ser muito importante. O governo tem que se preocupar na prevenção, para as doenças não evoluírem como vão evoluir, para elas não levarem o paciente a se debilitar, com doenças crônicas, ficar mais restritos, mais dependentes. E são pacientes que vão levar gastos públicos muito grandes. Então, se eles não virem por esse lado, na prevenção, como vai estar daqui 20, 30 anos, né, Aristides? Então, a nossa parte a gente tem que pensar na prevenção em atividades físicas, né? Nós temos que prever na parte social, na parte de passeio, na parte de família, no apoio familiar, que eu digo, né? Que a gente pode falar isso mais tarde. Então, tudo envolve o paciente idoso. Eu sempre falo que prevenção, tratamento, não é feito só pelo médico, né? A visão da atitude do tratamento interdisciplinar já está aparecendo. Só o médico, aquela ideia, é de 1940, 1950. Hoje, o fisioterapeuta, o psicólogo, o gerontólogo, o geriatra, é uma equipe que vai cuidar dele. Trabalha em conjunto. É interdisciplinar. Nos Estados Unidos e na Europa, ninguém pensa mais só no tratamento médico. Mas essa prevenção e tudo é feito por uma equipe que se preocupa no atendimento desse paciente, né? Você falou da importância que faz parte também para prevenir, para que você tenha saúde, da atividade física. Também na terceira idade, né? Isso é muito importante, né? Sim. As pessoas, para não cair no sedentarismo. Que tipo de atividade é recomendada a esse grupo? Isso varia também de acordo com a idade ou de acordo com a condição, até da própria doença que as pessoas já têm, como hipertensão, diabetes, enfim, tudo isso? É verdade, a tendência a pessoa de idade ser sedentária é muito grande. Ah, não vou sair, não vou fazer. Isso não é bom, né? Então, a mídia, toda essa equipe tem que estar sempre incentivando a atividade física. Hoje tem centros específicos de idosos nas cidades para justamente fazer essa atividade, né? A atividade, a gente fala que às vezes não é bem o que ele gosta, mas é bem necessário, né? E não é só uma atividade aeróbica, né? Que isso faz bem para o coração, faz bem para a circulação, faz bem para o bem-estar, né? São atividades também musculares, porque a gente sabe que o idoso, a massa muscular, ele perde muito rapidamente com o envelhecimento. E essa musculatura se transforma em gordura. Então, para prevenir essa perda, não chegar a um ponto de ser um paciente sarcopênico, fraco, frágil, né, que tem tendências a quedas, isso aí vai indo embora, né, com vários problemas, nós temos que ter ganho muscular.
E isso só é feito através de musculação, atividades com carga, né? Tudo orientados por um profissional, né? Fazer pilates, que é feito com molas, com um pouco de pesos. E isso ganha musculatura, né? A pessoa acaba podendo usar até suplementos proteicos para tentar ativar mais essa musculatura. Então, essa atividade física tem que ser aeróbica e também anaeróbica, também de atividade muscular. Isso já mudou bem o conceito, é muito importante, eu sempre falo isso. Mas o importante também, como a doutora está dizendo aí, é saber escolher onde você vai fazer essa atividade. Porque nós sabemos que, sem querer generalizar, muitas academias, eles não têm o acompanhamento que principalmente o idoso precisa. Então a recomendação é procurar lugares um lugar específico, né? Um lugar certo para fazer a atividade. Tem que ter um personal, tem muitos lugares que tem personal para a terceira idade, especializados, eles sabem fazer as cargas específicas, os pesos ideais, para que não tenha lesões musculares nem articulares, né? A Pivo também está fazendo já essas atividades aqui, atividade aeróbica, né? E isso é muito bom, porque aqui a gente tem direcionamento justamente para o pessoal de mais idade, não é verdade? Eu iniciar uma atividade física, pessoas que nunca fez uma atividade física, como nós estamos falando especificamente do idoso, ele tem que, antes disso, ele ter, por exemplo, uma orientação médica. Isso é vai estar procurando o local certo, é isso? É bem lembrado. Tem que ser feito mesmo uma avaliação cardiológica ou cardiorrespiratória, para que veja que o coração está em ordem, as coronárias, não tem arritmias, né? Que a pressão esteja estável. E tudo isso são fatores importantes para ele fazer o exercício físico. Então, sempre passar no médico, não precisa ser um geriatra, pode ser um cardiologista, e ele vai verificar, é só falar que vai fazer atividade, para ele direcionar esses exames para fazer os exercícios. Mas mesmo assim, quando a pessoa está fazendo, já praticando as atividades, o profissional que está acompanhando, ele tem que fazer de tempo em tempo também uma avaliação para ver se não mudou nada em relação quando ele veio e quando ele está fazendo, já praticando o exercício físico. Isso é muito importante também, né? Isso é importante, mas a gente não vê sendo feito isso, né? Eles têm que fazer o IMC para ver a massa corpórea, para acompanhar o ganho da massa, né? Ver o peso. Eles têm que ter toda essa orientação, mas muitas vezes a gente não vê. A gente acaba fazendo isso no próprio consultório geriátrico, através de apreensão, são testes de apreensão, para ver se ele houve ganho muscular, teste ver a panturrilha, através de umas medidas, você vê se houve ganho muscular pela panturrilha. Evolução. Então, a gente vê que o pessoal da educação física, o pessoal de academia, não se preocupa nesse sentido, que devia estar já sendo feito, né? Mas, de qualquer maneira, a gente está sempre atento a isso, né? E nesse caso, especificamente, a geriatra é um profissional que vê o idoso como um todo, como nós estamos conversando aqui também. Como ajudar nas questões emocionais da terceira idade? Porque eu acho que tem que ser combatido as condições emocionais. Se as pessoas não têm aquele controle de sua emoção, até para praticar uma atividade física também, isso acaba sendo um problema, né? A gente tem que pensar na emocional, na parte psicológica, né? A parte psicológica dele é importante porque ele tem que estar pensando positivo, né? A gente tem que estar alimentando isso em todos os sentidos. Se necessitar de uma terapia psicológica, se faz necessário. Nós temos uma psicóloga na associação que encaminha muitos casos para ela, né? Muitas vezes a depressão, que é muito comum no idoso, tem que estar sempre sendo falado. Ele começa a perder a memória e é um diagnóstico diferencial da doença de Alzheimer, né? Então, a gente precisa fazer testes neuropsicológicos, nós fazemos aqui também, para a gente triar esses pacientes e ver se é depressão, se não é,
Se for, nós vamos tratar. Se for início de uma demência, nós vamos também tratar, né? Então, a parte emocional, eu vejo que o maior problema no idoso, por vários motivos, é a depressão, né? É um homem que sempre, uma mulher que sempre foi ativa, que tinha condições financeiras, tinha o status, tinha os amigos, tinha tanta gente, e acaba perdendo tudo isso. De repente ele se vê numa situação... Ele perde, e aí como é que ele faz? Ele começa a se entristecer, começa a entrar em depressão, e ninguém percebe, né? Fala, tá idoso, tá lá no cantinho dele, e ali ele está realmente depressivo. E depende muito da família estar notando isso, para já estar encaminhando já de início. Sim, porque eles mesmos, às vezes, não procuram ajuda, né? É sempre um filho, alguém que está por perto, sempre perceber que ele não quer fazer nada, não quer sair, não quer se ajudar, traga para a gente fazer uma avaliação, né? E o tratamento é excepcional, né? O paciente se anima, ele começa a fazer atividades novamente, porque ele para tudo, atividade física, saídas sociais, saídas para a casa dos filhos, e aí que começa, né, a decaída de várias coisas. Nós estamos falando da família. É sabido que a família é o alicerce na vida de um idoso. Na verdade, não só do idoso, mas principalmente do idoso. De que forma ela pode ajudar nessa fase? Não é só isso que nós acabamos de comentar, mas em muitas coisas também ela pode ajudar muito. Aliás, depende muito da família. A gente sempre falou, eu comentei aqui, do apoio familiar. Em casa, onde quer que ele esteja, está sempre os filhos fazendo aquele apoio. A gente tem trabalhos que mostram que isso previne doenças cognitivas, declínios grandes cognitivos, é a família estar junto, né? Você aumenta a reserva cognitiva dele, né? Então, são pacientes que a gente fala, tem uma plasticidade maior, né? Ele começa a saber lidar com as mudanças, ele começa a saber lidar com os fatores estressores, né? Que ele não sabe lidar. Então, toda essa ajuda da família, ele começa a lidar com tudo, que não é fácil, né? Os pacientes que estão mais acamados, que estão debilitados, que não andam, esses pacientes têm que ter mais cuidado, porque ele precisa de um cuidador específico para isso. É um cuidador que vai dar banho, que vai trocar de lado, precisa saber como fazer, trocar de decúbito, para não formar feridas, né? O cuidador ali faz tudo, né? Então a gente também olha o cuidador também para não se estressar. Também porque ele para de viver para fazer aquilo. Tem que ser uma pessoa preparada para isso também. Se é um filho, para de trabalhar, se é uma filha, né? Então a gente tem que dar apoio ao cuidador nessas horas e um paciente em si, ele vai querer sempre essa ajuda da família, porque não tem como ele fazer sozinho, ele é dependente, é o paciente que não tem saúde, né, que eu falo, ele é dependente, né, mas a gente tem que ver também que o idoso bem-sucedido é o idoso que não chega a esse ponto, né, ele é positivo, ele tem autoestima, ele tem satisfação de viver. Então, ele procura também na religião o apoio, a fé, o acreditar em algo mais. Aquele apoio espiritual. Espiritual, saber que nada é por acaso. Por que ele está passando por tudo aquilo? E o envelhecimento, o que envolve o envelhecimento, né? Então, toda essa parte de apoio e deles mesmo com a religião, isso ajuda bastante, Aristides, ajuda bastante. Mas nem sempre, às vezes, você deve ter passado por muitas das situações, como você falou, quando o idoso, ele ainda consegue entender tudo isso, né? Mas quando não consegue, a doutora mesmo solicita a família para estar passando isso. Não é verdade? Eu tenho que sempre falar quem é o cuidador responsável, né? A gente que trabalha, eu trabalho no Melhor em Casa, que atende a domicílio também, a gente tem que ter o cuidador responsável por aquele paciente, né? Você vai orientar o cuidador os remédios, você vai orientar o cuidador o que vai ser feito, vai orientar o cuidador a fisioterapia, os exercícios para
não perder a musculatura, né? Os cuidados com a parte respiratória. Então, toda essa parte, os cuidadores, nós temos que estar orientando e nunca ser feito apenas pelo médico. Por isso que eu falo, nessa hora, a fisioterapia, a psicóloga, o assistente social, toda uma equipe vai estar apoiando esse paciente a domicílio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Não saia daí. Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte de sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios aos seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótima frequência em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza, com profissionais capacitados para deixarem homens, mulheres e crianças ainda mais belos, com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. 25 anos como você. Com mais de 20 anos em funcionamento, o Departamento de Turismo da Apevo realiza diversas viagens e passeios ao longo do ano. Na programação de 2017, muitos lugares foram visitados pelos turistas da Apevo, sempre em clima de amizade e descontração. Até o final do ano, vários passeios já estão agendados. Para 2018, mais novidades estão sendo preparadas. Entre elas, um passeio para o Hotel Fazenda Casa Velha, em Porto Feliz, e Caldas Novas, em Goiás. Não fique fora dessa. Saiba mais no Departamento de Turismo da Apevo. 25 anos com você. Estamos de volta com o nosso programa na PevoCom. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Eliane Rusante. Nós estamos evidenciando a terceira idade, mas sabemos que muito do que se vive de negativo nessa fase é consequência das escolhas feitas na juventude, como cigarros, bebidas, excesso de peso, entre outras. Qual sua orientação para os jovens que nos assistem? Aristides, eu falo que a gente nasce e começa a envelhecer, já no nascimento, né? Cada ano que passa, você vai vivendo menos, né? Então, é uma coisa que ninguém pensa nisso, né? Não só adolescente, mas como a criança, eles não são orientados para fazer dietas pensando no futuro. Eles comem tudo, vão em fast foods e comem gorduras, e começam a ser obesos, começam a fazer menos exercício. E isso, com o tempo, lá na frente vai ter problemas. A criança obesa já está desenvolvendo doenças, né, que podiam ser evitadas, né? Os adolescentes que também usam drogas. Hoje é muito comum a gente ver o avô vir triste por conta disso, né? Então, evitar certos ambientes, ver onde estão seus filhos, evitar a bebida alcoólica excessiva, porque geralmente isso daí vai dar problemas hepáticos. É difícil um alcoólatra chegar a 65, 70 anos. Ele acaba morrendo antes, né? Os pais nem estão aí para falar, mas começou lá na infância. Então, a prevenção começa na infância, né? Eu acho... E o Brasil tem que se preocupar com isso, nas orientações nas escolas, orientações dentro de casa, né, na família, para evitar esses problemas futuros que nós estamos tendo, né? Então, como nós dizíamos e conversávamos anteriormente, a família continua sendo o alicerce de tudo isso. Com certeza. Se não houver essa orientação, às vezes a criança ela está fazendo, mas de repente ela não tem noção daquilo que está fazendo. No início os pais, mas para frente os filhos, né? É isso. Mas, na verdade, quando ainda os pais procuram um médico, por exemplo, já tem orientação, mas nem sempre isso acontece. Até, de repente, até pela condição social, enfim, de alguma maneira, isso não acontece. E acaba acumulando tudo isso. Sabe que a gente
ver que a satisfação de vida é maior no idoso que no adolescente? É interessante, porque o adolescente não sabe lidar com as frustrações. Ele tem tudo, né? Então ele começa a ter depressões, é muito comum no adolescente. Porque e não percebe. Não percebe, mas é porque ele é insatisfeito. Ele é frustrado em relação a coisas que ele quer ter e não pode. Né? Ele não sabe lidar com esses fatores estressores. O idoso já começa, pela maturidade, ele sabe lidar melhor com isso. Né? Isso é um adendo, só porque a gente... Sim, mas isso foi feito trabalho sobre isso. Os jovens não aceitam essa situação. Não aceitam, eles são arredios em várias coisas com os pais. É difícil, não é fácil. Até porque também, doutora, às vezes não é nem... Às vezes, como eu disse, é a condição social da pessoa também. Os pais, de repente, não têm condição de dar tudo aquilo que o filho quer. Isso acaba, de repente, crescendo revoltado, esse tipo de coisa. Exatamente. Eles têm tudo na frente e, quando não tem, eles vão procurar fora. E aí que é o problema. Procurar em lugares que acaba errados. As companhias. Exatamente. E acaba caindo em tudo isso que nós conversamos. Mas a gente acha que não vai ficar idoso, né? Que não vai ter problemas lá na frente. Então a gente vê que essas pessoas que não têm uma regra, elas não chegam na quarta idade, que é acima dos 80 anos. Né? Não tenho pacientes muito idosinhos, de 90 e 100 anos, que tiveram tantos problemas na infância. Né? Então, os que já tiveram problemas já morreram, infelizmente. É uma opção de vida. Né? Então, tudo isso tem que ser regrado na infância, na adolescência, sabe? E na idade madura também, né? Não vamos falar nos 40 anos, porque não. Sem dúvida. A nível mundial, sabemos que é cada vez maior a expectativa de vida dos idosos. Hoje aumentou a expectativa de vida dos idosos, né? Isso também já significa que eles estão se cuidando mais, né? Isso vem sendo uma realidade também no Brasil. Hoje, o idoso viaja mais e busca mais qualidade de vida. Porque também não é só... A qualidade de vida não é só, de repente, se cuidar, só educação física. Existem outras maneiras também. Como você vê essa nova realidade? A gente vê muito os idosos que têm essa inter-relação com os amigos, nas viagens, né? Nos grupinhos que se encontram, nas praças, né? Tem muitos que se vão para jogar truco, né? Que vão na casa dos amigos, que não ficam só em casa, isolados, solitários. Eles têm uma melhor qualidade de vida. Eles têm um bem-estar maior, eles vivem mais. Essa é a verdade. Eles estão convivendo em sociedade. Exatamente. Viagens, todo mundo quer viajar, né? Se ele tiver condições físicas de viajar, ele acaba viajando. A própria Pevo faz essas viagens, propicia essas viagens. Essas oportunidades. Que eles vão com os filhos, não precisa ir sozinho, né? Porque eles se sentem seguros no andar e em várias coisas. Então, os próprios filhos vão junto e aquilo se torna uma coisa agradável, junto com os amigos, que são da mesma idade também. Entendeu? Então, preservar a saúde não é só procurar um médico constantemente, né? Não é só praticar a educação física. O passeio, essa descontração, também faz parte A saúde é a parte de medicamentosa, é a prevenção, é a parte social, é a parte de educação física, é a sair, não se isolar, né? A pessoa não se isolando, ela participando do meio, como sempre participou, com certeza ela vai ter uma qualidade de vida maior e a expectativa de vida vai ser maior também. Na verdade, hoje, a expectativa de vida no indivíduo não é feita pela idade. Ela é feita por aquilo que pelo aquilo que ele faz. Entendeu? Então, a gente orienta muito isso. As atividades dele durante as atividades. Não porque ele tem 70, 80 anos. Né? O meu pai tem 90 anos, ele trabalha. Ele dirige, ele viaja, ele participa de grupo, ele dá palestra, ele tem jornal, ele tem revista, 90 anos. Sabe? E é um homem super ativo.
e acha que tem 50, 60, né? E isso, você vê a diferença de um idoso saudável, um idoso ativo. Isso é muito bom. Muito bom. E se todo mundo seguisse esses conselhos, né? Eles realmente vão chegar aos 100 anos super bem. E eu tenho vários pacientes com 100, 105 anos. Não são poucos, não são tão poucos como antes. E todos eles estão bem, estão lúcidos. Eles têm patologias, mas muitos que... A lucidez, veja bem, acima dos 90 anos, a doença demencial, ela acomete 50% dos idosos. E as outras 50%? Por que aqueles 50% tiveram a doença demencial? Por vários motivos. Não fizeram prevenção, né, da doença de Alzheimer. Fora aqueles que não seguiram os tratamentos. Mas está relacionado ao paciente daquilo que ele faz. Então, é o que eu digo, depende dele também, não é só da família. Ele também tem que querer, né, Aristides? Tá certo. A PEVO oferece aula de informática, inglês e atividades físicas para seus associados. E as pessoas que não são associadas também podem ter a oportunidade de Muito estar bom, fazendo muito também. bom. Também temos o departamento de turismo, que oferece passeio diverso o ano todo. Você acha que a PEVO cumpre seu papel nesse sentido? Sempre cumpriu. Sempre cumpriu. Isso não é de hoje que a gente vê esse incentivo ao aprendizado, né? Hoje está provado que o aprender coisas novas, você previne doenças como Alzheimer, como demências, né? Você aprender, porque você tem que usar a tua reserva cognitiva para aprender algo novo, que é difícil você assimilar. Eu não sei, não, a gente já está chegando a uma certa idade, a gente já tem dificuldade de aprender uma língua nova. E o aprender o inglês, vamos dizer, para quem nunca teve, é uma prevenção, né? Aquele que nunca estudou, não sabe ler, como nós temos alfabetização, né, de idosos também, e isso também é uma prevenção. A informática também, além de ser um meio que ele vai ter socialmente... Vai interagir com a família, interagir com os filhos naqueles grupos que existem, e eles estão participando cada vez mais. Né? Meu pai tem WhatsApp, meu pai tem Facebook, ele entra e posta tudo. 90 anos, então eles já estão... E eu tenho vários tios com 80 e poucos anos entrando nesses grupos, e é muito interessante. Isso, mesmo que ele esteja sozinho, ele está interagindo com outras pessoas. E a informática, é óbvio, vem ajudar cada vez mais ele mexer nesses aparelhagens, né? Entrar em Google e tudo, e ter acesso a demais coisas de aprendizado que existe na internet. Então, é muito interessante. Na verdade, muito a tecnologia ela veio para ajudar muito. Eu acho fantástico. No caso, por exemplo, dos aposentados, o fato dele ter uma noção básica de informática, até para ele estar recebendo o seu benefício, ele não depende de ninguém. Exatamente. Então é uma maneira dele até não ser enganado, como acontece muito com os idosos, não é Hoje verdade? se paga coisas, não precisa ir no banco. Né? Ele tem que saber, né, mexer em tudo isso. Então é interessante mesmo, e a PEVO propicia tudo isso. Propicia, e faz tempo, né, Aristides? Faz tempo. Mas eu diria que, somando a tudo aquilo que a PEVO oferece, como assistência médica, enfim, também todas essas coisas, na verdade acaba sendo uma somatória. Uma somatória. Uma coisa também depende da outra, né? Acaba sendo tudo positivo. Tudo, né? Que vier de positivo, diferente, nós vamos estar falando e vamos colocar em prática aqui na associação. Acho que isso aqui é feito para eles, né? Não é para gente. Sem dúvida. Como nós falávamos no início de medicina, para os jovens que desejam estudar medicina, você acha que é preciso ter um novo olhar para a sua especialidade? Precisamos ter mais geriatras no mercado? Porque nós também vemos que no mercado não tem tanto geriatra. Fale um pouco sobre isso. Com certeza. Na minha turma, já em 1980, eu era a única, de 60 formandos. E quando eu vim para cá, existia apenas 10
geriatras para 100 ginecologistas, 100 urologistas. Então, sempre foi uma especialidade não muito procurada. Então, a gente sempre tenta incentivar os estudantes e as pessoas que a gente conhece sobre a geriatria, mostrando que é uma área do futuro, né? É uma área que eles vão usar na paciente de 60 anos, que não vai ser tão idoso, vai ser jovem, paciente de 60 anos. Não é verdade? Com expectativa de vida, agora 60 anos acaba. Quando a gente chegar lá, né, Sim, Aristides? sem dúvida. Então. Sem dúvida. Então, eu acredito que eu sempre que posso, estou orientando os estudantes a fazer geriatria. Eu tenho uma médica conhecida que ela estava no último ano de medicina. Eu trouxe para fazer um estágio comigo, falei tanto, depois acabei não encontrando mais, passou uns 5 anos, ela estava fazendo geriatria. Hoje ela é geriatra em Sorocaba, eu me orgulho muito dela, a doutora Nana, e realmente foi um incentivo, né? Foi após essa conversa? Foi após conversa, exatamente. Então, o incentivo não deve ser só meu, mas dos professores das faculdades, né? Colocar a geriatria como uma obrigatoriedade, né, no estudo, que já tem aqui na medicina de Sorocaba, e eu acho que por aí nós vamos ter mais tratamentos especializados, né, que é bem diferente. Pelo menos ele tem que entender de geriatria e entender um pouco de gerontologia, né, porque invariavelmente, ele vai atender uma pessoa de idade. Quem não vai atender, né, e tem que saber lidar, diferenciar no tratamento e nas orientações, não é verdade? E dentro de todo esse contexto, a doutora passou por essa situação de, como foi dito aqui, dentro da turma tinha um só, você que acabou optando por geriatria. Na sua concepção, como que você vê isso? Por que isso aconteceu? Por que não existe essa vontade de fazer mais, ter mais formação de geriatra? Eu acho que não tem incentivo mesmo. Na época não tinha incentivo. Não existia, na época, a cadeira de geriatria. Foi uma coisa que foi aparecendo aos poucos. Hoje nós temos uma sociedade específica para isso. Temos congressos, cursos específicos para a terceira idade. Então isso já está incentivando o aluno, incentivando todas as pessoas que estão pensando em fazer medicina, né? Então, eu convido vocês, estudantes de medicina, para fazer essa área, porque ela é muito gratificante, é uma coisa que vem a somar no seu estudo médico, o atendimento a essas pessoas que precisam tanto da gente em todos os minutos, não é verdade? Muito bom. Hoje, você que está nos assistindo e que pretende ter a formação na área médica, está aí uma dica. Fazer geriatria, como disse a doutora Eliane, é muito gratificante. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Nosso bate-papo foi muito importante e esclarecedor para todos que estão nos vendo, estão nos assistindo. Mas pena que o nosso tempo é curto. Mas teremos outra oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Doutora Eliane, suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando e orientando. Sempre que precisar, pode me chamar, Aristides. Agradeço também de estar trabalhando na Pevo. E até o último dia que eu puder trabalhar aqui, estarei para você, idosinho aqui da associação. Eu estarei sempre à sua disposição. Muito obrigada a todos também. Obrigado a todos por estarem conosco. Chegamos ao final em mais um programa na PevoCom. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, Aristides.
A equipe do programa Na PevoCon deseja a todos um final de ano cheio de amor e esperança. Boas festas e um 2018 repleto de saúde e realizações. Feliz Natal! Feliz Ano Novo!